galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje a nossa aula é sobre argumentação no módulo de interpretação. E é o seguinte, meu companheiro, quando a gente estuda a argumentação, as formas como a gente organiza um argumento é de extrema importância para as questões objetivas de interpretação, mas também é muito importante para você que porventura vai fazer uma redação um dia em alguma estrutura, seja para concurso público ou então num trabalho. Quando a gente pega esses conteúdos argumentativos, eles servem tanto para a gente poder identificar e interpretar de forma adequada, quanto para poder produzir um belo texto também. São diversas formas que a gente vai trabalhar aqui. Agora, para que isso serve basicamente? Serve para que a gente não tenha um discurso emaranhado de falas sem conexão. Serve para que você entenda, isso é um argumento e não um achismo. Às vezes, quando a gente trabalha um discurso jornalístico ou então um discurso político, você tem aquela propaganda, você observa aquilo, aí você analisa e você pensa, caramba, beleza, entendi. Às vezes você não entendeu de fato. Às vezes é um discurso falacioso. O que é um discurso falacioso? É uma mentira transvestida de verdade. Você não conseguiu, na verdade, foi entender tudo que tem ali. Você não conseguiu perceber os atenuantes linguísticos. Então você acabou virando uma massa de manobra. Hoje a gente vai utilizar esta aula para que você possa identificar toda a maldade, toda a malícia num discurso e que você possa também utilizar, caso queira, dentro de um discurso. Quando a gente produz um texto, é extremamente importante que os argumentos sejam organizados. E quando a gente lê o texto, a gente tem de perceber essas técnicas. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, argumentação. Argumentar é apresentar justificativas para uma opinião ou tese, a fim de convencer um interlocutor. É como se a gente basicamente encarasse esta estrutura de texto não mais como apenas a detenção do saber. Essa é a verdade. Quando a gente está na escola, por exemplo, o professor basicamente ele só quer saber se nós temos aquele conteúdo enraizado ou não. Então ele me faz uma pergunta de cunho teórico, eu a respondo, pronto e acabou. A gente não visa na escola um convencimento. Quando a gente trabalha a argumentação, a gente parte do pressuposto que não é mais um termo unilateral, e sim bilateral. A gente tem um interlocutor, a gente tem de convencê-lo. Eu não só falo, eu tenho uma intenção nesse discurso, que é o convencimento daquilo que eu estou dizendo, visando o interlocutor. Geralmente, os textos argumentativos apresentam inicialmente sua tese, depois argumentam para defendê-la e, por fim, fazem uma conclusão retomando a tese. Basicamente, é um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto que possui uma estrutura linear, um texto que tem início, meio e fim, que hoje a gente, por sermos adultos, chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse texto, ele normalmente tem uma estrutura básica. É claro que pode fugir disso, mas essa estrutura é apresentar de cara logo a ideia, a tua opinião, o teu tópico frasal. E aí quando você apresenta uma ideia, uma opinião, não pode ficar naquilo dali. Você tem de argumentar para poder convencer diante daquela opinião apresentada. Então, naquele momento, você já até define como é que vai ser o texto. Se você apresenta 2 argumentos, você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você apresentar 3 argumentos, você vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento. E lá no final, você tem a conclusão, que é a retomada daquela introdução, para poder mencionar mais uma vez aquela ideia que você jogou lá no início, ok? Agora,
Como é que a gente organiza um argumento de forma bem concisa, de forma bem objetiva? A gente tem duas formas. A gente tem os métodos de raciocínio chamados indução e dedução. E é o seguinte, quando a gente pega isso daqui, a gente tem de entender que todas as formas que a gente organiza o nosso pensamento dependem basicamente desses dois processos, a indução e a dedução. A indução, ela parte do específico para o geral. E a dedução, ela parte do geral para o específico. A gente vai entender como é que isso funciona agora. Ó, vamos lá. Primeiro, pela indução. No método indutivo, partimos de evidências particulares para formular uma conclusão mais geral. Então, ó, exemplo. Anteontem comi uma laranja verde azeda. Beleza, é um exemplo. Ontem comi outra laranja verde azeda. Hoje comi mais uma laranja verde azeda. Logo, todas as laranjas verdes são azedas. O método de indução, ele, como diz a expressão, ele induz uma resposta que pode ser correta ou pode ser equivocada. Diante dessas possibilidades, se uma dessas apresentações for equivocada, a conclusão vai ser equivocada. Por exemplo, eu posso te induzir a responder uma coisa. Eu chego para você e pergunto, na sua casa tem geladeira? Aí você vai falar, obviamente que sim. Aí eu vou falar, qual é a cor da sua geladeira? Muita gente vai falar branca. E eu vou perguntar, a vaca bebe o quê? Aí você vai falar, ué, leite. Mas a vaca, reparem, ela não bebe leite. Ela bebe água. Quem bebe leite é o bezerrinho. Então, eu te induzi a responder leite. Foi aos pouquinhos. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente tem essa indução que parte de casos específicos para chegar numa generalização, a gente tem normalmente um discurso jornalístico. O discurso jornalístico ele funciona basicamente assim. Por exemplo, uma jovem de 30 anos, porque 30 anos ainda é jovem, né? Eu tenho 33, então 30 anos ainda é jovem. Uma jovem de 30 anos morre numa tentativa de assalto no centro da cidade do Rio de Janeiro após sair de sua faculdade. O jornalista, ele vai usar o caso específico. É assim que funciona o texto jornalístico. Ele parte deste processo da indução. Então ele vai falar do fato em si, desse caso específico. Ele vai falar que uma jovem de 30 anos foi morta numa tentativa de assalto no centro da cidade do Rio de Janeiro, após sair da faculdade. Aí, para deixar bem forte mesmo aquilo, ele vai dizer assim, deixando para trás marido e 7 filhos, sei lá. Aí depois ele vai falar de algo maior, que é a questão da violência. Então ele partiu de algo específico para falar do geral. Normalmente, quando a gente produz um texto dissertativo numa prova de concurso público, a gente não faz assim. A gente faz ao contrário. A gente parte do geral para o específico. Então, primeiro a gente fala de violência, para depois falar de quê? Para depois falar da questão dos assaltos, usa como um fator para poder sustentar a base daquele argumento lá em cima, ok? Agora, vamos ver como é que isso funciona na prática, dentro de um texto. Mas antes de mais nada, eu vou te apresentar algo bem interessante aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina eu chegando para você e dizendo assim, ó, a planta faz fotossíntese. Isso é uma apresentação, é uma premissa. Aí eu coloco aqui, ó, a orquídea é uma planta. Logo, a orquídea faz fotossíntese.
Aqui, a gente tem um exemplo de premissas. As premissas são observações que a gente junta para poder chegar a uma conclusão. Então, eu tenho aqui 3 casos, né? Primeiro 2 premissas, depois uma conclusão. Reparem que a primeira premissa é uma premissa maior. Depois a gente tem uma premissa mais particular para chegar a uma conclusão. Isso é um silogismo, é um método de dedução. Se algum desses processos aqui for equivocado, é óbvio que a conclusão será equivocada. Mas eu quero mostrar uma coisinha para vocês. A gente ainda nem começou a falar da dedução e eu acho que você já está começando a entender. Está vendo essa primeira aqui? A planta faz fotossíntese. Isso é uma conclusão. E aí, olha só. Para chegar a essa conclusão, houve casos particulares. A gente pegou, por exemplo, estudos de cientistas, de biólogos, para poder chegar a essa conclusão. Então, para poder chegar aqui, a gente trabalhou a indução. Aí depois, com o que nos foi apresentado, a gente chega a uma conclusão pelo método da dedução. Aí reparem que na primeira, a palavra planta funciona como sujeito. Na segunda premissa, a palavra planta funciona como um predicado. E aqui, ó, quando a gente coloca a orquídea, a gente pega o predicado da primeira para poder apresentar a nossa conclusão. Sidney, você enrolou um pouquinho agora. Não, se liga só. Quando eu digo a planta faz fotossíntese, isso é um fato incontestável. Quando eu digo que a orquídea é uma planta, isso é um fato incontestável. São 2 verdades. Logo, eu posso concluir que a orquídea faz fotossíntese. Agora imagina o seguinte. Imagina se eu chegar para você e falar que eu conheço um político corrupto. Aí eu digo que o João é corrupto. Né? Um político corrupto. Aí eu vou e concluo aqui, logo todos os políticos são corruptos? Aí você vai falar, tá certo. Não. Eu acabei incutindo no erro da generalização. Porque se uma das premissas estiverem erradas, a conclusão obviamente estará errada. E aí eu entro no tal do discurso falacioso, que é uma mentira transvestida de verdade. Agora, eu queria muito mencionar logo isso para que a gente pudesse voltar aqui à nossa aula. Então vamos lá. Primeiro aspecto de argumentação que a gente usou aqui foi o da indução. Como é que isso funciona dentro de um texto para valer? Acompanha aqui comigo, ó. Exemplo. Os Estados Unidos vêm aplicando a pena de morte há anos sem obter redução significativa na taxa de crimes hediondos. Países árabes aplicam a lei marcial e isso não tem trazido efeitos relevantes no combate à criminalidade. Pesquisas mostram, pois, que a pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo, de modo que não deveria também ser adotada no Brasil. Aí se liga só que eu vou explicar etapa por etapa. Casos específicos aqui, ó, da indução. Os Estados Unidos aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Países árabes aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Agora, uma conclusão generalizante. A pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo. Tese formulada a partir da conclusão. O Brasil não deve adotar a pena de morte. Então, vocês perceberam que a gente, na indução, vai trabalhando para que o camarada chegue a uma conclusão? A gente meio que induz o cara àquilo dali. Então, aqui, ó, observem. Eu tenho os fatos específicos, que
são os processos indutivos para chegar a uma conclusão que é algo maior. Quando eu faço de forma contrária, eu trabalho através do método da dedução. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor isso daqui. Agora acompanha aqui comigo, ó. Uma observação. A indução pode levar a uma falsa generalização. Na verdade, quando eu tenho uma falsa generalização, eu tenho um discurso falacioso. É uma mentira que, repetida várias vezes, né, já dizia Hitler, passa a ser uma verdade. Então acompanha aqui comigo, ó. Anteontem vi um político corrupto. Ontem vi outro político corrupto. Hoje vi mais um político corrupto. Logo, todos os políticos são corruptos. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Afinal de contas, é óbvio que não são todos os políticos corruptos. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a questão da generalização. Muito cuidado mesmo, porque é um erro grande num texto. Então tome cuidado com isso. Agora, acompanhe aqui comigo o método dedutivo. Pode ser chamado também de silogismo. Partimos de uma certeza genérica para concluir algo relativo a um caso particular. Então acompanhe aqui comigo, ó. Exemplo. Estrutura do silogismo. Toda planta faz fotossíntese, né? Como eu apresentei para vocês. A regra geral. Detalhe. Essa regra geral eu já mencionei antes, né? Eu fiquei com vontade de mencionar antes. Não tem problema, a gente repete para poder massificar. Isso daqui foi obtido através da indução, porque alguém fez pesquisas. Pessoas com saber notório fizeram essa pesquisa. Pessoas especialistas fizeram. Mas beleza, a gente tem essa regra geral que é tida como uma verdade absoluta. Afinal de contas, ninguém hoje em dia contesta isso. Toda planta faz fotossíntese. As samambaias são plantas. Então, um caso específico. A gente tem uma premissa que é um caso, uma particularização maior para uma particularização menor, que são as samambaias serem plantas. Logo, a gente tem uma conclusão aqui específica. As samambaias fazem fotossíntese. Eu posso concluir, já que toda samambaia é uma planta e toda planta faz fotossíntese, que toda samambaia também faz fotossíntese, ok? Agora acompanhe aqui comigo um discurso através da dedução. Todos sabem que as cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. São Paulo cresceu demais nos séculos 20 e 21, de modo que, hoje, as avenidas das cidades estão abarrotadas de veículos, especialmente no horário do rush. Melhorar o sistema metroviário da cidade de São Paulo é, pois, urgente. E reparem a estrutura. Diferentemente daquele outro exemplo, que a gente partiu de um específico para chegar num geral, que foi o método da indução, a gente aqui agora parte do geral para chegar a uma significação específica. Então vamos lá. No método dedutivo, partimos de uma certeza genérica para concluir algo relativo a um caso específico. Então olha só. Perdão, aqui, estou voltando, perdão. Acompanha aqui comigo ó, a explicação ó, da dedução. Premissa geral. As cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. Premissa específica, implícita. São Paulo é uma cidade brasileira. Conclusão específica, a tese. São Paulo sofre com problemas de trânsito e precisa melhorar o sistema metroviário. Foi aquilo que eu falei com vocês. A indução, ela parte do específico para o geral. A dedução, ela parte do geral para o específico. Pegando em outras concepções de nomenclaturas. Você estudou em algum momento isso comigo. Hiperônimos e hipônimos. Os hiperônimos são expressões gerais. Os hipônimos são específicos. Então, quando eu tenho um texto que parte do específico, ou seja, do hipônimo para o geral, o hiperônimo, eu tenho um exemplo de texto através da indução. Eu parti do específico para o geral. Agora, quando eu pego o hiperônimo, o geral, e aí eu
parto para o específico, eu tenho um exemplo de texto dedutivo, ou seja, eu tenho um exemplo de um silogismo, como a gente acabou de apresentar aqui. Agora, como funcionam os tipos de argumentação para valer? Porque tudo aquilo que a gente pensa, de alguma forma, tem a indução e a dedução, e ambas se juntam significativamente para que a gente possa entender o que é a verdade. Afinal de contas, a gente sempre está em busca da verdade. A gente quer saber o que é, como é e por que é. A gente está sempre em busca disso. Agora, eu tenho aqui, para respaldar uma tese, que é a nossa opinião, diversos tipos de argumentos, dados estatísticos, exemplos, relações de causa e consequência, testemunhos de autoridade e contra-argumentos. A gente vai ver agora como é que cada um desses se apresenta dentro de um texto, ok? Então vamos lá. Primeiro, os dados estatísticos. Então acompanha aqui comigo, Expressam numericamente um fato defendido na tese do texto. Sugerem respaldo científico à tese. Não devem ser inventados e podem ser aproximados. É muito importante essa questão de não deve ser inventado. Então, por exemplo, vamos supor que você vai produzir o texto. Tem que tomar muito cuidado com o que você vai apresentar. Sidney, mas e se eu não tiver certeza? Você pode falar sobre aquilo de forma aproximada. Pode ser um dado, aproximadamente. Agora, inventar não rola. Eu trabalhei durante muito tempo em turmas de ensino médio aqui em colégios do Rio de Janeiro. E eu tive um aluno muito engraçado, porque ele sempre inventava um dado estatístico. Só que não fazia o menor sentido, ele inventava, era da cabeça dele. Se em algum momento o avaliador pegar, pode ter certeza, ele vai tirar muito ponto. Então, muito cuidado com isso, tá? Não se inventam dados, até mesmo porque, dependendo da situação, dependendo do texto, você pode tomar até um processo aí, meu companheiro. Então, vamos lá, Olha aqui um exemplo na prática. Os investidores já perceberam que a classe C cresceu quase 20% a mais em relação às outras nos últimos anos. Então, se liga só. Isso aqui é um dado estatístico, que a classe C cresceu. E cresceu muito mais do que todas as outras. Agora, diante disso, o que eu vou pensar? Cada vez mais torna-se interessante o comércio não de itens de luxo, mas de bens para a classe média baixa. Os pequenos empresários precisam atender melhor essa parcela da população, que cresce de forma vertiginosa. Então, eu sou empresário. Eu quero ampliar o meu lucro. Eu tenho que pensar em a qual público eu quero direcionar o meu trabalho. Aí eu penso, vou fazer uma pesquisa. E aí, diante dessa pesquisa, eu acabo absorvendo dados. Esses dados estatísticos. E eu observo que a parcela que mais cresce é a parcela da classe C, nessa classe criada ultimamente, né? É o pobre que aumentou o poder aquisitivo, né? Eu, você, todo mundo. Agora, se aumentou esta parcela aqui, se os investidores já perceberam que a classe C cresceu quase 20% a mais em relação às outras nos últimos anos, eu vou produzir um bem de consumo para a classe A, que não cresceu, ou eu vou produzir para a classe C, que consome demasiadamente. Óbvio que eu vou produzir para essa. Então, diante de um dado estatístico, eu chego a uma conclusão. Isso daqui é uma forma de argumento. É a forma de organizar diante de um dado estatístico. O dado estatístico é algo muito forte para que a gente possa desenvolver o nosso argumento, ok? Agora, como a gente organiza o argumento diante de exemplos? Vamos lá. Justificam a tese do texto na medida em que apresentam um caso concreto a ela relacionado. Detalhe. Vamos pegar aqui, essa concepção do caso concreto e explicar com toda a calma do mundo para que você não tenha problemas no dia que for produzir ou identificar.
Agora, pega aqui comigo. Podem ser notórios, ou seja, de conhecimento geral. Algo notório é aquilo que todo mundo conhece. Ou hipotéticos. É uma hipótese. Mas não reais e particulares. Como assim, Sidney? Vamos lá. Um exemplo notório é um exemplo sobre alguma coisa que todo mundo tem um conhecimento. Mesmo que eu pegue, por exemplo, uma pessoa normal, mas que não é uma pessoa normal, e sim uma pessoa pública, como um presidente, um governador, sei lá, um ministro. Então eu posso citar este camarada como um exemplo. Detalhe, de forma en passant, não vou ficar o tempo todo ali falando daquilo. Eu vou citar para chegar a outro âmbito. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso citar qualquer um. Tem que ser alguém notório. Eu não posso chegar e falar do filho da vizinha, por exemplo. E olha que interessante, eu lembro até hoje, porque eu corrigi muita redação já na minha vida, e eu lembro, na época, num concurso aí para Petrobras, corrigindo a redação, que um aluno meu, né, a gente estava treinando, coisa e tal, não foi um aluno, né, foi uma aluna, ela falou do filho da vizinha que trabalhava na plataforma P16, e aí ela falou que o camarada tomou um par de chifres, porque ele trabalhava 15 dias na plataforma e 15 dias em casa. Caramba, eu quero saber isso para quê? O que isso serve de argumento? Eu tenho que tomar muito cuidado, então não posso pegar um caso real e particular, beleza? Ó, e não podem ser estritamente narrativos, beleza? Então, é aquilo que eu falei, eu tenho que citar e pronto, eu não vou ficar entrando, aconteceu isso, aquilo, por aquilo, coisa e tal, e vai, porque se eu fizer isso, eu já perco a estrutura dissertativa e já vou incorrer na estrutura narrativa e eu posso ter um problema sério, que é não organizar esse texto de forma adequada e ser eliminado caso seja uma redação. Vocês estão percebendo que interpretação e redação é muito igual, é fronteiriço? Agora, vamos a um exemplo. Diversos países, entre eles os Estados Unidos, aplicam a pena de morte como tentativa de aplacar a violência. No entanto, os estadunidenses têm percebido pouca redução efetiva na criminalidade graças à pena capital, o que mostra a ineficácia de tal punição. E aí se liga só, aqui a gente pega um exemplo dos Estados Unidos, que é um exemplo notório, que é observado por todo mundo lá nos Estados Unidos. E aí você pensa, se lá a pena de morte não está funcionando, eu posso pensar que no meu país também não vai funcionar, não é verdade? Então aqui, ó, é preciso, em vez de matar o criminoso, dar condições sociais dignas a cada cidadão para que este não venha a se envolver com o mundo do crime. Aí, às vezes, né, você olha para isso e pensa, isso é surreal, Sidney. Tem que pegar todo mundo e matar. Não é bem assim não, gente. Esse negócio de bala não resolve nada. É um ciclo que a gente precisa quebrar. Porque, infelizmente, pobreza gera violência. Então, se se os governantes tornarem a sociedade mais justa e igualitária, isso vai diminuir. É claro que vai continuar existindo gente ruim no mundo. Tem em todas as esferas, mas a gente vai conseguir diminuir a criminalidade. Matar já deu para ver que não resolve em nada, ok? Agora, vamos para as próximas etapas no próximo bloco, tranquilo? Afinal de contas, você já deve ter percebido que agora a gente está tentando sempre parar a aula em 30 minutos. Para quê? Para ficar uma qualidade de vídeo bacana, ok? Então vamos lá.
Depois de tudo isso que a gente está trabalhando aqui, eu espero que você consiga melhorar a forma como vai argumentar um texto e identificar as malícias dentro do texto quando a questão for objetiva, ok? Então, beleza, vou parar aqui, a gente volta para o próximo bloco, nosso segundo e último, com certeza, ok? Então, vamos lá. Clique lá.